Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Idemir Alexandre Camargo Neto, mais conhecido no meio dos colegas como Alexandre, pelo segundo nome. Sou agente penitenciário desde 2008. Trabalhei na ponta com a equipe de segurança pelo período de 1 ano. Depois fui convidado para assumir o Presídio Regional de Tijucas no ano 2009. Fiquei no período de 2 anos no Presídio Regional de Tijucas. Depois teve a inauguração da penitenciária de Itajaí. A gente fez uma mudança com uma equipe super comprometida de agentes penitenciários em todo o Vale do Itajaí, principalmente nas regiões de Balneário Camboriú, Itajaí e Balneário Pissarras, onde ocasionou o fechamento da unidade de Balneário Camboriú, um impacto de gestão no Presídio Regional de Itajaí e uma implantação de um sistema inovador no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí. Depois do Complexo Penitenciário de Itajaí, um determinado dia eu estava participando de um seminário de trabalho em prisões em Brasília, e por alguns eventos que aconteceram no ano de 2012 e 2013, precisava se fazer algumas alterações. Recebi uma ligação do governo do estado, onde me convidou, aquele convite, intimação, vem de Brasília hoje que tu tem que assumir São Pedro de Alcântara. Então, por livre e espontânea pressão, estamos em São Pedro de Alcântara. Mas comprometido, assim como eu estava quando eu comecei a trabalhar em São Pedro, comprometido assim como eu estava em Tijucas, e comprometido também quando eu estava em Itajaí. Em São Pedro a gente não está fazendo nenhuma mudança específica. A gente está, na verdade, participando de uma segunda fase, que depois eu posso explicar para vocês com mais propriedade, das mudanças que São Pedro de Alcântara vem tendo de 2010 e 2011 para cá. Ele vem pelo um ciclo de mudança. Talvez a maioria de vocês, enquanto sociedade civil aqui, que não conhece bem a unidade, não consigam visualizar isso. O pessoal fala que eu sou bom na parte de informação, divulgação do trabalho, na parte, digamos, de marketing, de divulgar o trabalho. E vocês vão estar observando que na maioria das unidades a gente feito um bom trabalho, em todo o estado de Santa Catarina, mas a gente não tem essa habilidade de divulgar com mais propriedade o nosso trabalho. A Juliana tem algumas informações de suma importância aqui nos slides para a gente poder apresentar, e depois a gente quer abrir a fala para a gente poder interagir com vocês e fazer algumas perguntas. Bem, a gente vai passar alguns dados para a gente ter uma noção no todo. A Colônia Penal Agrícola, que fica na Palhoça, que é uma unidade específica de semiaberto. Os regimes são diferentes em cada unidade, A Casa do Albergado, nós temos 2 unidades, uma em Chapecó e em Florianópolis. O Hospital de Custódia e Tratamento, uma unidade que fica em Florianópolis, que são aqueles pacientes que cometerem uma infração e tem um problema mental, um transtorno mental. Unidades prisionais avançadas, as UPAs, nós temos 13 no estado, 2 presídios exclusivos femininos, o de Tubarão e o de Florianópolis. O presídio masculino, nós temos 4. Presídio mistos, que aquelas unidades que vão deixar de existir, são 16. E 7 penitenciárias. A nossa população, eu não considerei o aberto. Por que eu não considerei aqueles que estão em aberto? Porque não tem como oferecer assistência de saúde e educação, porque eles não estão ali, Eles vão, só assinam e vão embora, enfim. Então, eles não estão custodiados. Mas, no modo geral, eles fazem parte do todo. Mas, para a gente que oferece assistência, não. Então, só por isso que eu não considerei. Então, o regime semiaberto, nós temos 3.678. Regime fechado, ainda sua maioria, 6.677. Provisório, 5.489. E medidas de internação, que são do Hospital de Custódia, nós temos 79. Nós temos 15 mil homens e um pouco mais de 1.000 mulheres, um número muito superior. A faixa etária, eu dividi em faixa etária, podia ser dividido de várias formas, mas eu peguei aquelas de 18 a 35 anos, jovens, Até porque eu me incluo nessa faixa etária, então é muito jovem. 687 mulheres e homens 10.772. Então é uma população muito jovem, presos homens, Então de 36 a 60 anos temos 381 mulheres e 4.000 homens, pouco mais de 4.000, e acima de 61, que são os idosos,
16 mulheres e 241. A escolaridade. Essa é a parte mais chocante. Esses dados são do IPEM, tá? São dados oficiais, os quais, quando o preso chega na unidade, o agente penitenciário faz o cadastro e pergunta para ele qual é a escolaridade dele, qual a série que ele parou de estudar, enfim. E aí ele fala e ele se preenche. Então, não alfabetizados, 280. Fundamental incompleto, 8.000, quase 9.000 presos. Fundamental completo, 2.513. Ensino médio completo, 1.963. Médio completo, 1.534. Superior incompleto, 209. Superior completo, 100. Esses 8.913 é o nosso público de enseja, né, que é a prova de certificação. Então, temos muito trabalho a fazer. E no médio incompleto e o médio completo é o Enem, pega 4.000 presos. Também a gente tem uma grande população para atingir. Eu passei para a gente refletir sobre o nosso papel como secretaria, né? Colocamos alguns itens, né? Garantir direitos preconizados em lei. Esse é o papel, de fato, da nossa secretaria. Nós, como servidores públicos, não só como enfermeira, mas os agentes penitenciários. É isso que tem que... É assim que tem que acontecer, né? Manter a ordem e fazer cumprir os deveres das pessoas presas. Assim como garante a lei de execuções penais, né? Uma das assistências que é garantida é a educação, como a saúde, enfim. Então, é sobre isso que a gente tem que refletir, e essa postura que, se ainda não existe, tem que fazer valer. Né? Atualmente, o que a gente oferece de escolarização, né? 1.116 presos estão estudando ensino fundamental, 388 estão estudando ensino médio, 21 ensino superior e 203 no programa Brasil Alfabetizado. As provas de certificação. O Enseja, esse ano a gente superou ano passado, ainda bem, quase o dobro, 1.545, mas ainda estamos muito longe dos 8.000. Temos um longo trabalho, então ano que vem tem que ser uns 4.000. Então, por isso, precisa da dedicação de todos, para que a gente consiga atingir. Né? E o ano passado foi 922. Antes de 2013, foi o último Enseja, foi de 2011, e os dados que o INEP nos passou foi menos de 100 presos. Não tinha uma organização. Qual a importância disso? É que até 2011 o número era muito irrisório, né? Então, o que a gente conseguiu proporcionar a partir de 2011 para que as pessoas segregadas conseguissem fazer pelo menos a avaliação ali, a oportunidade, isso é isso que a gente quer destacar, isso que é importante, né? O intuito é o que é oferecido, né? Se eles atingiram ou não, aí é uma outra, a gente pode depois analisar daí se a oferta, né, se a gente está conseguindo atingir a qualidade de ensino que a gente gostaria para que eles atingissem a prova, né, se certificassem. Então, a gente tem que oferecer a 100%. Esse é o nosso grande objetivo. O Enem, a gente também quase dobrou o ano passado, e esse ano, com a ajuda de todos vocês, com empenho, nós vamos conseguir atingir uns 2.000, porque a gente tem 4.000 que necessitam de fazer a prova do Enem para certificação ou para entrar no vestibular. A gente conseguiu atingir esses números tão expressivos, e eu acredito que a gente vai ainda conseguir avançar ainda mais. Eu vejo uma grande mudança pelo INEP, que se organizou e envolveu o sistema prisional. Né? Nós fomos convidados aí em Brasília, nós passamos por capacitação e colocou: você vai ser representante estadual, então você vai ser referência. Então, quando teve esse envolvimento do sistema prisional, a gente conseguiu motivar os diretores: vamos fazer a prova, é tão interessante, é importante para eles. A gente está conseguindo convencer alguns juízes de ter remissão pela prova. E quando envolveu, a gente conseguiu números ótimos, assim, isso no Brasil inteiro. Então, como é importante o envolvimento, né, a conscientização, para que a gente consiga avançar. Os cursos técnicos, o Pronatec, 678 nesse primeiro semestre, foram números muito bons também. Agora, para o próximo semestre, pelas perspectivas,
busca dos gestores prisionais, na distribuição, vamos dobrar esses números. A oferta de trabalho, 9.078 pessoas trabalhando conveniadas com a SJC. Isso significa que estão recebendo um salário mínimo, que é um grande ganho. Necessário o envolvimento de todos os segmentos responsáveis pela ressocialização do apenado, acreditando que a oferta das assistências e educação produz liberdade, gera desenvolvimento social, transforma pessoas em cidadãos. Nós, profissionais, sendo servidores do sistema, sendo agentes penitenciários, sendo educadores, sendo profissionais da área de saúde, se nós, a partir do momento que eu não me der bem com a Juliana, né, pessoalmente não gosto do jeito dela, não gosto do jeito dela se vestir, ou não gosto do corte de cabelo, acho que ela é cara feio, cara bonita, tal. Se eu sair do institucional e for para o pessoal, o nosso trabalho não vai fluir. Então, assim, ó, uma coisa que a gente tem que quebrar, e aproveitar esse evento aqui para a gente quebrar, aquele paradigma que o agente penitenciário é o Zica, é o chato, que não tira o preso para mim da aula, e o que o professor é aquele Rosa Maria, né, que eu acho que é uma assistente social da penitenciária, que a gente brinca assim, mas que é uma profissional, que foi uma profissional super comprometida na penitenciária da capital, segundo o que relata, não conheci. Mas assim, ó, a gente usa assim como referência, mas se a gente não quebrar, pessoal, esse negócio, e essa questão pessoal, que às vezes a gente chega lá, eu professor, vou chegar lá para dar aula, eu não sei que problema aquele agente passou a noite em casa. E ele está de cara feia, às vezes não é comigo, mas eu já começo com o pessoal, não, ele está de cara feia comigo porque eu vim dar aula para preso. Pronto. Ou a gente penitenciário vê o professor entrando, já entra com cara feia, mas não sabe o problema que esse professor tem ou que esse professor está passando. E às vezes está com problema pessoal, com problema familiar. Então, assim, ó, o que a gente tem que ser? A gente tem que ser profissional. E a maioria de nós aqui não somos crianças. A maioria do pessoal aqui é graduado, pós-graduado, com mestrado, talvez até doutorado. Então, nós precisamos, é necessário, se a gente vai falar em educação, se a gente vai falar, se a gente quer uma evolução positiva em alguma coisa, seja na área de educação, seja na área do sistema prisional, nós temos que ter essa maturidade. É necessário. Pensem nisso. Não saiam da esfera institucional para a esfera pessoal. Tá? Eu consigo facilmente trabalhar com qualquer pessoa que não goste de mim. Eu consigo me comportar e consigo extrair alguma coisa de bom dessa pessoa. Eu tenho essa habilidade. Para as pessoas que talvez não tenham essa habilidade, né, que tem um pavio um pouco mais curto, tem que trabalhar o seu interior e tal, para poder trabalhar isso. Porque senão, a partir de algumas falas, apesar de eu não estar aqui ontem, não estar, como já falei e tal, mas a gente pode criar uma situação aqui, onde eu posso ter a questão de perguntas daqui a pouco, algum professor atacando o agente penitenciário ou o servidor do sistema atacando o professor, e nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos identificar as dificuldades, nós precisamos contornar as situações e precisamos criar mecanismos para que a gente consiga operar isso, para que o professor consiga fazer o seu trabalho e para que o servidor também consiga fazer o seu trabalho, de forma conjunta. O vídeo foi feito na Índia, não sei, que talvez algumas pessoas já tenham assistido, e tem um grupo de pessoas olhando uma grande árvore caída no meio da estrada. E aí essa árvore está lá, né? Tá aí, tem as autoridades ali, que a polícia ali, tem gente dormindo dentro da viatura, alguém esperando, chovendo, esperando se resolver alguma coisa, e nada é resolvido. De repente, uma criança com uma mochila nas costas, que aparentemente parece estar vindo da aula, desce do ônibus que ele estava e vai lá sozinho no meio da chuva, tira a mochila e começa a empurrar aquele grande tronco de árvore que estava bloqueando a estrada. E com isso outras pessoas vão se sensibilizando com a situação e junto com essa criança, outras crianças chegam, depois chegam adultos, o pessoal vai saindo dos carros, vai saindo da área de comodismo ali, esperando que alguém resolva o seu problema, e vão resolver o problema. E numa união de esforços, desde uma criança até um adulto que estava ali, um profissional do comércio que estava ali, eles de forma conjunta eles conseguem resolver conseguem remover essa árvore. E se a gente ficar puxando a corda para um lado e a corda para o outro, a corda vai arrebentar, a gente não vai resolver nada. Estou falando isso com vocês com bastante propriedade e quero dar um testemunho aqui. Enquanto a gente penitenciário na ponta, quando eu estava trabalhando com o pessoal no pavilhão 13 e pavilhão 4 em São Pedro, que eu comecei a trabalhar, eu não gostava de tirar o preso para aula. Eu fazia de tudo para que o preso não saísse para aula. Eu tentava identificar algum mau comportamento, alguma forma para que não tirasse o preso para ir para aula, porque eu achava, sinceramente, um desaforo um cara que cometeu determinado crime, determinado delito ter aula. Mas eu precisei entender isso, porque eu saí só de uma posição de críticas, de uma posição de um determinado conforto,
para poder entender qual era a importância de essa pessoa estar dentro de uma sala de aula. Isso não é porque eu sou bonzinho, ou não é porque eu quero agradar, ou coisa e tal. Mas é como o Leandro deve ter falado para vocês ontem, algumas ações se tratam de reinserção social, mas algumas questões se tratam de estratégia de segurança prisional. Tá? Então, a gente vai amadurecendo com o tempo. Eu não tinha essa visão, mesmo enquanto plantonista, eu tentei identificar, tentei buscar o porquê isso. Eu ficava refletindo, às vezes, quando chegava um colega no plantão e falava, saí de casa, minha filha estava doente, não tive tempo de levar minha filha na escola, porque senão ia me atrasar para o plantão, tal. Pô, e aqui eu vou ter que tirar esse cara para estudar. Tem isso. E isso é uma bagunça na cabeça da gente. Isso daí, a gente aceitar isso é complicado. E a gente precisa quebrar paradigmas. E esse é um dos paradigmas. Né? A gente precisa ter um comprometimento, ter essa união, essa sinergia, para a gente poder construir alguma coisa. Senão a gente não vai construir. Senão todo o dinheiro que o Estado está investindo aqui, nessa integração aqui de vocês, né? Eu participei do primeiro seminário, foi de suma importância, e o nosso dia a dia, o que a gente vai esperar é só o salário no final do mês. Né? Então, assim, apesar do salário do agente penitenciário hoje não ser atraente, mas eu como cidadão, eu como membro da sociedade, teve um colega meu que falava assim, é um puro sangue puxando carroça. Mas por que é um puro sangue puxando carroça? Eu perguntei para ele. Aí ele disse, não, cara, tu podia ser juiz, tu podia ser promotor, tu podia ser o que tu quiser pelo teu comprometimento, pela tua inteligência, tal, podia ser o que tu quiser. Mas assim, talvez no judiciário, como eu já trabalhei 8 anos no judiciário, entre estágio e assessor de gabinete, eu não conseguia fazer tanta diferença como eu estou fazendo agora, ou como eu estou ajudando a fazer agora. Né? Então, essa satisfação pessoal tem que estar, se não mais, mas tem que estar no equilíbrio, né, da remuneração da gente também. Porque se a remuneração tiver primeiro e a satisfação pessoal não tiver esse equilíbrio, a gente não vai conseguir atingir nada, a gente não vai conseguir buscar nada. Tá? Então, tinha essa visão de não tirar o preso para o setor de saúde, de não tirar o preso para a sala de aula, né? Mas hoje não é porque é gestor, não porque a gente quer fazer propaganda que tem mais presos estudando, menos presos estudando, mas eu comecei a criar essa maturidade, comecei a entender melhor a partir do momento que eu consegui entender que o preso trabalhando, num primeiro momento, e o preso estudando, num primeiro momento, uma estratégia de segurança prisional. Porque vocês já ouviram vários agentes ou vários servidores falar, não, primeira segurança. Só que a gente precisa trabalhar isso aí junto. Então, em conversa com a minha avó, que é uma professora aposentada de 81 anos, é que eu fui buscar o porquê da importância da educação, de as pessoas... Queria entender isso melhor. E aí comecei a fazer as reflexões. E se a gente não quebrar isso dentro da gente, a gente não vai conseguir construir nada. Tá? Acho que era importante eu falar isso, para deixar registrado. A gente entender quando às vezes um colega está de cara feia, mas às vezes não é nada pessoalmente com a gente precisa entender. Quando os professores forem entrar, o professor é mais educado, tal, vai chegar na segurança, na carceragem, como o pessoal fala e tal. Bom dia, tudo bem e tal. Essa aproximação, essa interação, as confraternizações que eventualmente tem nas unidades ou em determinada região, a gente precisa mesclar isso, precisa interar, porque às vezes, num evento que a gente fez agora, em maio, comemorando o Dia do Trabalhador, a gente fez 4 dias voltados ao servidor do complexo. Teve massoterapia, auriculoterapia, corte de cabelo, massagem facial, palestra motivacional, teve uma série de situações. E ali a gente conseguiu aproximar um pouquinho mais a polícia militar, que trabalha com a gente no complexo, o professor, o agente penitenciário do plantão, o supervisor, o pessoal do administrativo, né? Mas mesmo assim a gente via um grupinho de agente aqui, um grupinho de professor ali, e para a gente como gestor isso é um desafio, a gente conseguir integrar pessoas diferentes, de várias categorias, né? De vários segmentos diferentes ali, e ter essa união, formar essa sinergia, né? Então isso é uma dificuldade enorme. A gente está trabalhando na instrução normativa, onde a gente precisa atualizar ela, e através desse evento aqui, e com conhecimento, vocês sabem que existe esse evento, talvez vocês consigam contribuir, a gente acredita que vocês vão contribuir bastante, para que a gente consiga inserir alguns procedimentos, algumas orientações nessa nova instrução normativa, né? Então, para quem não conhece, a Juliana vai falar mais superficialmente do convênio,
Mas depois, quem tiver curiosidade, deve ter uma caixa de e-mail com o e-mail de todo mundo aqui. Sugiro que passe o convênio para que todo mundo tenha um documento público, todo mundo tem que ter conhecimento disso. E nos grupos de trabalho que se forem formados aqui, talvez através do convênio e da fala de todo o pessoal que está participando do evento, consiga acrescentar alguma coisa para a instituição normativa que a gente vai trabalhar. A gente precisa melhorar bastante, dentro da instituição normativa, a parte de educações e prisões. E ninguém melhor do que vocês, operadores de educação e operadores do sistema prisional, para conseguir ajudar a gente a construir isso. Vamos à parte do objeto. Então, o presente termo de convênio de cooperação técnica tem por objeto a cedência de professores e a cooperação técnica, pedagógica, material e financeira entre a sede, por meio do Centro de Educação de Jovens e Adultos, e a SJC, Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, com vistas a garantir a implantação e ou manutenção da educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos, em nível de ensino fundamental e médio nos estabelecimentos penais do Estado, a fim de contribuir para a ressocialização dos apenados da sociedade em regime fechado, semiaberto e provisório. Dos recursos, a execução do objeto que trata a cláusula primeira está garantida por meio de recursos provenientes do orçamento próprio do Estado, sem transferência de recurso entre as partes. Da obrigação da sede, garantir a oferta permanente de educação básica na modalidade de EJA nos estabelecimentos penais no Estado. Colocar à disposição dos estabelecimentos penais no Estado professores pertencentes ao quadro do Magistério Público Estadual para ministrar aulas. Manter a remuneração, os direitos e vantagens funcionais dos professores, de acordo com padrões fixados em lei. Coordenar as ações pedagógicas nos estabelecimentos penais no Estado, garantindo as diretrizes da política de EJA, calendário da rede e carga horária dos cursos. Fornecer aos estabelecimentos penais do Estado, através das gerências regionais de educação, material pedagógico para professores e alunos. Promover formação em encontros pedagógicos para a capacitação dos professores pertencentes ao quadro do Magistério Público Estadual que atuarem nos estabelecimentos penais no Estado. Prestar assessoramento técnico-pedagógico suprindo as necessidades inerentes à execução das ações previstas no presente convênio. Supervisionar periodicamente as atividades pedagógicas desenvolvidas nos estabelecimentos penais no Estado e que são objeto do presente convênio. Acompanhar, junto às gerências regionais de educação, a oferta de escolarização prevista neste convênio, sempre que ocorrer algum fato que comprometa o funcionamento dos mesmos. Garantir a matrícula do aluno egresso na rede estadual de ensino. Garantir a inscrição dos educandos privados de liberdade nos exames nacionais, em SEJA e ENEM. Expedir os certificados de conclusão. Expedir declaração de remissão de pena pelo estudo, conforme lei. Equipar as salas de aula com material permanente adequado às atividades pedagógicas a serem desenvolvidas pela modalidade de ensino prevista no presente convênio. Das obrigações da SJC. A SJC obriga-se a promover espaço físico adequado e proveniente, aprovado pela Secretaria para o desenvolvimento das atividades inerentes ao presente convênio. Responsabilizar-se pela reprodução de material pedagógico a fim de facilitar o trabalho desenvolvido pelos professores e alunos. Zelar pela segurança pessoal dos professores. Acatar efetivamente as orientações quanto aos princípios filosóficos que norteiam a ação do governo do Estado referente à educação de jovens e adultos. Acompanhar o funcionamento dos cursos. Inscrever os educandos apenados nos exames nacionais de certificação. Encaminhar ao Centro de Educação de Jovens e Adultos o atestado de frequência mensal dos professores. Enviar à sede informações e dados sempre que solicitados. Garantir o acesso e permanência dos alunos às salas de aula, possibilitando a frequência regular e a conclusão dos cursos. Garantir aos gestores, técnicos e agentes a participação em cursos de capacitação integrados aos professores. Garantir a indicação de um profissional responsável para acompanhar a oferta de educação nas unidades prisionais. Garantir a gratificação de atividade penitenciária aos profissionais de educação vinculados à sede, que atuam no interior das unidades prisionais. Envolver
os assistentes sociais, psiquiatras, psicológicos, dentistas, enfermeiros e médicos, aos estabelecimentos penais no planejamento, com vista a assegurar maior desempenho dos envolvidos no processo. Tinham muitas dúvidas em relação a quem oferta isso, quem oferta aquilo. Tem novidades, né? Então, eu quero que vocês leiam com atenção, pensam, enfim, reflitam e tem coisas para depois buscar seus direitos. Tá? Pessoal, a maioria dos professores aqui, dos educadores aqui, dão aula em unidades prisionais, né? Quem é professor aqui, educador, quem prefere dar aula em unidade prisional? Escola regular? Escola fora da prisão. Da escola dentro da prisão e quem prefere dar aula dentro das unidades, dentro da prisão? Quem prefere dar aula fora das unidades? Escola comum, escola pública comum. Depende da escola. Tem estrutura de escola. Em termos gerais, assim. Para me entender, a maioria prefere dentro das unidades. Sim. A maioria entende que o compromisso daquele aluno e a dedicação daquele aluno sendo viabilizada é maior do que o aluno fora. Isso sim. É maior? Eu só quero pedir a paciência de vocês. Eu sei que o agente penitenciário gosta de falar bastante e tal, mas o professor também, né? Então, eu quero passar a palavra para o Rafael para ele poder se apresentar. Primeiramente, cumprimentar a todos, agradecer a presença no evento, agradecer até o convite para estar participando. Sou agente penitenciário de carreira, sou fisioterapeuta, tenho formação em especialização na área de psicopedagogia. Trabalho há 6 anos no sistema penitenciário e sempre trabalhei voltado para as áreas de assistência, tanto a saúde quanto a educação. Então, nós viemos vendo mudanças de paradigmas, mudanças de pensamento no sistema prisional, e nós sabemos que a educação, pelos princípios pedagógicos, é um processo de construção, né? Não só do indivíduo, mas um processo de construção permanente e fundamentada no desenvolvimento técnico-científico, e surgem divergências, surgem situações atípicas já no sistema convencional. Quando a gente vai para dentro do sistema prisional, a gente começa a encontrar portas fechadas, a gente encontra paradigmas que antes eram desconhecidos. Eu acredito que devem ter alguns profissionais aqui de educação que já trabalham com educação dentro do sistema prisional muito antes de eu ingressar no sistema prisional. Então vocês sabem e vocês veem, eu sou filho de um educador de SEJA, né? Meu pai é professor do SEJA, implantou lá nos anos 90 o SEJA em unidade prisional, quando iniciou em algumas cidades menores. Na época ainda grande parte delas nas cadeias públicas, que eram delegacias de polícia. Então eu acompanhei por fora do sistema, mas pela parte da educação, a implantação dos SEJAs, dos EJAs, na época eram NAIs, núcleos de ensino avançado, isso. Então, como agente penitenciário, agora até então gerente de saúde, ensino e promoção social da penitenciária masculina do Complexo Penitenciário Itajaí, hoje gerenciando o Presídio Regional de Itajaí, junto com outros gestores, junto com o Alexandre, com o Leandro, nós temos visto a necessidade cada vez maior de implantar as assistências, e hoje com o apoio dos dois lados, tanto da Secretaria de Estado da Educação, quanto da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania. Mas como eu falei no começo, é uma construção. E eu, o Alexandre, a Juliana, todos nós fazemos parte desse processo de construção. Então é muito importante que, apesar de nós sabermos das dificuldades, apesar de nós sabermos, quando o Alexandre comentou e solicitou antes, né, fez o pedido sobre se o aproveitamento no sistema prisional é melhor do que dentro da sala de aula, eu ouvi alguns dizerem aí, só por causa da remissão. A gente sabe que existem alguns paradigmas em relação aos próprios presos quanto à questão da remissão de pena por estudo. É um benefício legal, é importante, mas muito antes de existir a previsão legal para remissão por estudo, já existia aproveitamento dentro do sistema prisional, dentro da educação. Eu mesmo conheço alunos do meu pai, lá de dentro da delegacia, que graduaram, hoje são advogados, hoje são professores. Então, esses paradigmas, eles existem mais num contexto que não condiz com a realidade. A lei de execução penal já prevê a educação dentro da prisão muito antes de nós termos a nossa Constituição.
A única coisa que se deixou perdido por um tempo foi efetivar essas ações e torná-las úteis, não só para o sistema prisional, como para a educação, mas como uma responsabilidade social. Então, associar tudo isso à segurança é uma grande interrogação, né? Nós viemos agora de um tempo conturbado dentro da segurança pública nos últimos anos, e agora nós estamos tendo a oportunidade de construir diferente. E é uma responsabilidade de cada um. Eu vim aqui também no intuito de colocar, né, o meu nome à disposição para aquilo que for necessário. Às vezes a gente encontra uma diversidade, não sabe a quem recorrer. Nós temos a secretaria, nós temos o departamento. Nós sempre teremos alguém a quem recorrer, porque agora parte de nós também a vontade de efetivar essas ações dentro do sistema prisional. E elas funcionam. Nós temos a experiência lá na penitenciária, quando o Alexandre ainda era diretor, e me convidou para trabalhar na gerência. A gente iniciou as atividades. Hoje nós já estamos construindo lá mais 4 salas de aula, né? Biblioteca container, com remissão de leitura. Nada é tão fácil, mas depende da força de vontade e do diálogo. Tem aqui profissionais que são lá da penitenciária e através de muita conversa a gente vai vencendo algumas dificuldades. A gente aproxima a segurança, aproxima o chefe de segurança, que é a figura fundamental dentro da unidade prisional. Ele é responsável e vai tratar diretamente dos assuntos da segurança. Vocês já devem ter tido alguns comentários, né, em relação a isso. Ontem, inclusive, houve uma reunião com os chefes de segurança, né? Eles foram pontuados também em relação a essa aproximação, a esse diálogo. Então, eu quero pedir para vocês, os educadores em especial, também os profissionais, para que nós comecemos a pensar diferente e nos posicionar de forma diferente. Vamos ser educadores também dentro da nossa própria equipe, vamos trabalhar as nossas questões de liderança, de valores, vamos construir com a dificuldade aquilo que a gente pode corrigir. É possível. É possível. A gente encontra a diversidade, sempre vai encontrar, mas encontra também na rede pública lá fora. Mas é possível. E todo profissional de educação que trabalha dentro do sistema prisional é um guerreiro. Faz isso porque gosta, faz isso porque ama, porque senão começa e já sai. Então, eu acredito e eu espero que vocês também, que são da educação, entendam, falando isso como agente penitenciário, que vocês são fundamentais para nós, agentes penitenciários, na construção do ideal que nós viemos lutando há bastante tempo. Hoje nós gerimos praticamente todo o sistema prisional, praticamente todas as unidades são geridas por agentes penitenciários de carreira, e nós queremos isso, nós queremos essa aproximação, e nós contamos com vocês. Vocês são fundamentais para isso. Eu sei que existe a parte teórica, a parte daquilo que existe uma resolução, a resolução parece ser tão bonita, na hora de efetivar, ela é cheia de barreiras, mas o diálogo, e principalmente o diálogo local, é aquilo que vai fazer vocês conquistarem o espaço e construírem aquilo que a gente precisa construir. Sistema prisional é segurança, sim, como base fundamental. É disciplina, sim, também como base fundamental. Mas nós temos uma série de outras atribuições que são inerentes ao sistema prisional que hoje a gente precisa efetivar. O trabalho, a educação e as demais assistências. Vocês fazem parte não só da construção de um novo sistema prisional, vocês fazem parte da construção de um novo pensamento social. A opinião de vocês fora do sistema é tão fundamental do que na educação com uma penal ou com uma pessoa presa. Vocês lá fora são formadores de opinião. Todo mundo ouve um professor. Todo mundo ouve alguém que diz: onde é que você trabalha? Eu trabalho na cadeia. Aí já aquele olhar, aqueles segundos de silêncio, aí de repente vem: e como é que é? Você não tem medo? Aí você vai responder: não, é tranquilo. Mas como tranquilo? Como é que você vai trabalhar com estuprador, com traficante? E assim vocês vão construindo e derrubando alguns paradigmas também sociais. Então, o meu nome está à disposição, depois eu acho que a gente também pode passar os dados, para a gente conversar, mandar e-mail, se a gente precisar, eventualmente, conversar a nível de gestão e tudo mais, planejamento. Existem muitas formas de nós fazermos acontecer. Depende muito da nossa boa vontade também. Porque se a gente esperar só a legislação já está ali muito antes da gente entrar no sistema. Então a previsão legal já existe. Então vamos trabalhar o diálogo e a construção do sistema que a gente quer, que a gente idealiza. Seja principalmente na prisão, e isso eu falo sem medo de errar. Ele não é feito só por professores.
ele é feito basicamente por mestres. Porque você tem um desafio muito maior do que educar uma pessoa lá na sala de aula que vai. Você tem que trabalhar cuidando da questão da segurança, observando coisas que normalmente você não precisa observar. Então, o professor, como eu já falei antes, o professor de dentro da unidade prisional, ele é um verdadeiro mestre. Porque ele tem que articular com o gestor, ele tem que articular com a diretora do SEJA, ele tem que fazer uma comunicação, que a gente sabe que às vezes, por você estar longe da unidade, fica difícil. Então, ninguém desconsidera isso. Eu, como gestor no sistema prisional, não desconsidero isso. O Alexandre, eu tenho certeza que não, porque quando eu iniciei lá, foi o primeiro diálogo que ele fez comigo. Nós precisamos efetivar a comunicação. A comunicação, o diálogo e a cooperação. O nosso objetivo aqui é construir, porque nós vemos os resultados e nós sabemos que aquela pessoa que está presa tem família, tem filhos, e que a educação, ela se perpetua depois nesses lares e nessas vidas. Ok? Obrigado. Faço das palavras, endosso tudo que o Rafael falou. Para quem entende, ou para quem opera, ou para quem conhece um pouquinho de planejamento estratégico, sabe que para a gente tentar entender, ou tentar comprovar através de dados e números o resultado do nosso trabalho, a partir do momento que tu planeja o teu trabalho, tu tem os indicadores. O que a gente tentou fazer aqui é trazer alguns indicadores, né? Só para demonstrar. Então, para quem entender bem o que é planejamento estratégico, o que o Leandro trouxe ontem e a gente tentou trazer aqui, alguns números não se resumem. A gente não está focado nos números, a gente está focado na pessoa, no ser humano. Os números são consequências. Os números são indicadores para nos dar o norte para que a gente possa trabalhar e alcançar nossos objetivos. Quando a gente fala, e entendo que a Juliana, o pessoal do DEAP que vem aqui colocar, e a gente também reforça isso, que a gente tem o objetivo de atender 100% na questão da oferta e de que 100% das unidades tenham alguma iniciativa de educação. O ideal é que seja processo de escolarização contínuo dentro. O Enem e o Enseja é mais uma alternativa, e aí eu reforço que a questão de oferecer o Enem, primeiro e outra coisa, nós nunca vamos atingir 100%. Por quê? É opcional para um adulto o acesso à educação. E todos os adultos, assim como os que estão cumprindo pena, têm o direito de dizer quero estudar ou não quero, assim como nós. Agora, é obrigação nossa, do poder público, a oferta, o acesso, e aí o que a gente fala, 100% das unidades. Claro, hoje a gente vive a dificuldade na realização do Enem e Enseja pelos espaços físicos. Por outro lado, a gente tem em Santa Catarina 7.000 pessoas com ensino fundamental incompleto, como a Juliana bem coloca. E a gente tem uma alternativa do INEP oferecendo aí uma oferta paralela de certificação, que muitos desses 7.000, eles têm conhecimento e bagagem de vida e já entraram na escola inúmeras vezes e desistiram antes da prisão, foram excluídos por N razão, mas eles têm um conhecimento escolar acumulado que o Enem e o Enseja certifica. E, assim, o incentivo é para que isso chegue em todas as unidades. E mais, depois que começou essa mobilização pelo Enem e Enseja, realizando essas provas, isso força de que dentro da unidade se crie um espaço físico para a oferta contínua de EJA. Então, a presença do Enem e do Enseja é muito importante para isso. Alguns presídios, depois que nós começamos em 2011 a trabalhar, 2012, de forma assim, muito integrada nessa questão do Enem e do Enseja, vários presídios já se organizaram e foi implantado o processo de escolarização contínua. Tá? Então é nesse sentido que a gente coloca. E os dados sempre são importantes, porque os dados eles nos incentivam de que o nosso trabalho está valendo alguma coisa. É uma satisfação interagir aqui com o colega Alexandre, pedir licença chegar mais na frente. A gente é da mesma safra, né? Nós formamos juntos lá, a última turma lá da Cadepol. E aí eu até me fez lembrar isso, a fala do Marçal ontem, a direção da nova geração. Ele falou ontem que deixou entrar o violão, ele registrou isso com muita propriedade. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de
de dizer que eu me tornei uma pessoa muito melhor convivendo com agentes penitenciários. São pessoas de muito valor, de muita integridade, com raras exceções, então é um registro bem forte que marcou muito para mim. Até tem um blog lá que eu criei, agentesdevalor.blogspot.com, então se alguém quiser acessar, tem algumas interações muito interessantes. Mas assim, o que eu gostaria de deixar registrado aqui é uma pequena contribuição nesse espírito de inovação. Eu tenho a satisfação de ter trazido junto uma colega que ela me pediu para falar por ela. Não, se quiser aparecer, eu vou ficar muito feliz, mas eu respeito a tua vontade, hein, Vanessa? No outro seminário, no primeiro seminário, há 4 anos atrás, eu trouxe alguns depoimentos de presos sobre essa abordagem, porque eu tive o privilégio de entrar no sistema penitenciário depois de ter feito a faculdade de pedagogia. Eu queria agradecer imensamente a disponibilidade do Alexandre, Juliana, companheira, parceira, Alexandre, Rafael, não o conhecia. É muito importante para a gente conhecer um pouco melhor o dia a dia e uma outra visão do sistema prisional. Os problemas, as dificuldades, os avanços tem em todos os lugares. Então, muito bacana, muito obrigado e vamos continuar aqui conosco, porque é isso mesmo que é esse momento, é para a gente conhecer um pouco melhor, refletir, tensionar e pensar sobre. Tá? Então, valeu pela participação e vamos continuar aí.